Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então dando continuidade, né, ao que a gente começou a conversar na nossa última aula, tá? Vamos falar um pouquinho de fatoração, tá? O que é fatorar, tá, gente? Fator, né, é o nome que se dá aos termos ou valores que compõem uma multiplicação, ou seja, um produto, tá? Então, por exemplo, o valor 15 ele pode ser escrito como o fator 5 vezes o fator 3. Tá? 70 ele pode ser escrito, por exemplo, pelo fator 2, 5 e 7, ou 10 e 7, ou 2 e 35. Né? Então, fatores são, né, elementos que compõem o seu produto. Tá? Então, fatorar algo é escrever na forma de uma multiplicação. Né? Então, nós temos ali, no casos anteriores que nós vimos, produtos notáveis, né? Que eles são o quê? A forma fatorada de um dado trinômio, de um dado polinômio. Tá? Mas a gente pode, então, tanto expandir, quando nós temos a forma, né, o produto, né, a forma fatorada, ou nós podemos retrair, ou seja, se o nosso polinômio, a nossa expressão já está expandida, a gente pode retorná-la para o caso de um produto, tá? Que é isso que a gente vai estar olhando nesse dado momento, certo? Então, o primeiro tipo de fatoração, tá, para expressões polinomiais, né, polinômios, né, vai se dar através de fator comum. Né? O que é esse fator comum? Ou seja, é um termo, né, um elemento de cada um dos termos da minha expressão que vai se repetir em todos os termos. Então vamos fatorar, tá, gente? No caso, 32. 32 pode ser escrito como 4 vezes 8. Tá? 4 vezes 8. X elevado à quinta, note que você tem aqui no último termo um x elevado ao quadrado. Então eu posso escrever x à quinta como x elevado ao quadrado vezes x elevado ao cubo. Por quê? Se eu multiplicar aqui potências de mesma base, né, x ao quadrado vezes x elevado ao cubo, nós vamos estar gerando x elevado à quinta. Tá? Então não estamos alterando a expressão. Então eu coloco x ao quadrado vezes x ao cubo. Esse x ao quadrado, então, ele toma de referência que é a menor ordem que nós temos aqui do nosso valor de x. Tá? Menos 8, temos aqui então x ao cubo, podemos escrevê-lo então como x elevado ao quadrado vezes x, tá? E 16x ao quadrado. 16 pode ser escrito então pelo 2 vezes 8. Tá? Sobrando ali então o x ao quadrado. Então, o que é colocar em evidência ou fatorar? Né? Olhando para esses termos agora que foram fatorados, note que você tem o 8, o x ao quadrado, que se repetem em todos os meus termos. Ele está presente em todos eles. Ou seja, ele é o dito fator comum. Tá? Ele está presente em todos eles. Então, eu posso colocar esse fator comum em evidência. O que é colocá-lo em evidência? Deixá-lo separado. Então, eu vou colocar aqui 8x elevado ao quadrado vezes fator, né? Vou abrir parênteses e vou colocar o restante da expressão que sobrou, tá? Então, se eu coloquei em evidência 8x ao quadrado, sobrou desse primeiro termo 4x elevado ao cubo, tá? Do segundo, eu coloquei o 8x ao quadrado, ainda temos o sinal de negativo e temos o x. Então, 4x ao cubo menos x. E do último, eu coloquei, então, sobrou para a gente apenas o número 2, então mais 2. E eu tenho aqui, então, a forma fatorada da nossa expressão polinomial. Aqui, no caso, era um trinômio, né? Então eu tenho aquela na forma fatorada, certo? Vamos ver mais um caso, que é a fatoração, então, por agrupamento.
O que é fatoração por agrupamento? Tá? Às vezes, não existe um fator comum entre todos os termos. Às vezes não tem até mesmo nenhum, daí não é possível fatorar, tá? Mas em alguns casos a gente vai perceber, tá, que você não tem fator comum entre todos, mas você pode ter um fator comum entre alguns, tá? Então, no caso, a gente vai agrupar os termos que apresentam um fator comum. Então vamos olhar, o primeiro e o segundo termo apresentam um fator comum x, tá? O segundo, o terceiro e o quarto termo apresentam um fator comum o y, tá? Então vou colocar eles separados aqui. Então vou fazer um agrupamento, agrupei x vezes m menos x vezes n mais y vezes m menos y vezes n. Tá? Agora, olhando para esse primeiro agrupamento, a gente vai colocar, então, em evidência o valor de x. Né? Então, x, que é um fator comum, ele vai multiplicar m menos n, certo? Mais o fator comum desses dois termos é o fator y, então a gente vai colocar y em evidência, vezes m menos n. Tá? Note que agora, ao fazer esse agrupamento, não é sempre que isso acontece, mas às vezes pode acontecer, você gerou um novo fator, né, que é o m menos n, que ele se repete no segundo termo agora, tá? Então ele é um novo fator comum. Então eu vou tomar nosso novo fator comum, que é m menos n, vezes, se eu coloquei em evidência, sobrou para a gente o x do primeiro termo e do segundo termo sobrou o y. Tá? Então escrevi a nossa expressão por agrupamento, ou fatoração por agrupamento. Né? Então nós temos dois grupos, o grupo m menos n e o grupo x mais y. Certo? Pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui e no próximo vou trazer algumas resoluções de exercícios para vocês. Grande abraço, até daqui a pouco.